Pessoal, então agora nós vamos falar um pouco sobre conflito por dados e adiantamento de resultados no pipeline, ok? Então, o que nós vimos antes, tá, foi apenas assim, como que funciona a execução em pipeline de algumas instruções e como que o hardware executa essas tarefas, tá? Então, primeiro a gente enxerga a questão da execução das instruções no caminho de dados em pipeline, ok? E agora a gente vai verificar quais são alguns dos conflitos que acontecem, tá? Vamos ver o que acontece de fato nesse pipeline. Bom, temos aqui um exemplo de uma dessas instruções, ok? O que nós vimos até agora, na verdade, as instruções que eram os exemplos aí, elas eram independentes, ou seja, nenhuma dessas instruções usava resultados, tá, obtidos de uma outra instrução, ou seja, não existia nenhum tipo de dependência, tá, entre elas. Elas poderiam executar normalmente pelo pipeline ali, sem que uma precisasse de alguma informação de outra. Então, os conflitos por dados são obstáculos, né, para a execução do pipeline. Porque se eu preciso do resultado de uma instrução que ainda não está pronto, então como é que eu vou seguir adiante com a próxima instrução? Então, eu preciso ver como resolver esse problema. Estou analisando aqui essa sequência de instrução que tem bastante dependência. No caso, dependência de dados, tá, pessoal? Conflito por dados, dependências de dados. Então, a primeira instrução aqui, sub registrador 2, registrador 1, registrador 3, ok? Então, o registrador 2 é escrito pela instrução sub. Então, aqui eu faço registrador 1 menos registrador 3 e armazeno no registrador 2, ok? Na segunda, o primeiro operando, que é o 2, depende do resultado de sub, tá? Então, vamos reforçar aqui. Primeiro, eu tenho que buscar a instrução, depois fazer a parte de decodificação e assim por diante. Vamos imaginar isso lá no processo de pipeline. Primeiro, eu busco a instrução, depois decodifico, depois somente que eu executo. Então, no momento que essa instrução aqui está sendo executada, essa outra instrução aqui já está sendo buscada. E aí que está o problema, porque eu ainda não tenho o resultado do registrador 2 para poder usar na próxima instrução. Então, aqui eu tenho essa dependência, tá? Entre esses dois carinhas aqui. É o registrador 2, que está armazenando um valor que tem que ser utilizado na próxima instrução como um operando, tá? Novamente aqui em OR, ó, eu armazeno no registrador 13 a comparação, né, de OU do registrador 6 com o registrador 2. Novamente aqui, ó, um outro problema. Aqui eu preciso também dessa informação, que ela ainda não foi processada. Mais uma vez, então aqui esse segundo operando, ele depende também da primeira, lá em cima, ó, tá? Além disso, a próxima instrução, ADD, vou armazenar em 14, tá certo? E vou armazenar o quê? O resultado do registrador 2 menos o registrador, mais o registrador 2. Olha aqui, mais um problema. Tenho mais dois registradores aqui que eu não tenho o valor desse cara. Então, o primeiro operando e o segundo operando também dependem lá daquele primeiro valor, tá? Em seguida, nós temos aqui a instrução de store word, que faz o armazenamento do resultado, né? Para um outro registrador, no caso, o registrador 15, tá? Que ele faz aqui a base dependente de sub. Então, observa que são 4 instruções seguidas que estão dependendo do primeiro valor aqui, tá? Então, justamente porque eu tenho que armazenar aqui o resultado dessa continha, tá? Dessa instrução. Então, só posso começar a buscar essa informação depois que esse valor está armazenado. Ou então, eu tenho que desenvolver estratégias que me permitam usar esse valor assim que ele fique pronto, mesmo que ele ainda não tenha sido gravado. Porque a ULA, ela faz a sub, tá certo? E esse valor fica temporariamente aqui, para depois ser armazenado no local devido. Então, quando ele já fez a continha que eu já tenho o resultado, eu já posso cortar um caminho ali, tá? Desse pipeline para esse próximo pipeline dessa instrução.
Então, assim, as últimas 4 instruções, que são essas 4 aqui, certo? Essas 4 instruçõezinhas aqui, ok? Essas 4 instruções, tá certo? São todas dependentes do resultado armazenado no registrador 2, o resultado que é obtido pela primeira instrução da sequência, tá? Então, se o registrador 2 contiver o valor 10, vamos supor que tenha o valor 10 armazenado lá no registrador 2, antes da execução da instrução de subtração, e menos 20 após ela ter sido executada, tá? Então, deve ser intenção aí do programador usar o valor menos 20 em todas as instruções seguintes que fizeram referência ao registrador 2, ok? Bom, como essa sequência poderia ser executada em pipeline, tá? Então, essa figurinha aqui, ó, nós vamos usar como padrão esse, só trocar a caneta aqui. Esse padrão aqui é o padrão que nós vamos utilizar para fazer os nossos desenhos de execução de pipeline, tá? Então, aqui é o primeiro ciclo, o segundo ciclo, terceiro, quarto e quinto, ok? Ele não está perfeito em relação a ciclos de clock. Então, quando eu aconselho vocês a fazer o desenho, contando, por exemplo, 4 centímetros para cada ciclo de clock, tá? E cada ciclo de clock deve conter esse quadradinho, esse. Ou seja, esse cara aqui vem num ciclo de clock, esse vem no segundo, esse vem no terceiro, esse vem no quarto e esse vem no quinto. E todos eles devem ter o mesmo tamanho, o mesmo dimensionamento, tá? O ciclo de clock vai ser dividido basicamente aqui, ó, nesses pontos pretos, que na verdade são os registradores intermediários de cada módulo. Lembra? BI, DI, DI, EXE e assim por diante, tá? Então, aqui quando vocês forem desenhar, o seu tempo de ciclo de clock aqui tem que ser do mesmo tamanho, ok? Então, se aqui você colocou lá na sua régua pela medição ou pelo seu papel quadriculado 4 quadradinhos, todos eles têm que estar lá nos 4 quadradinhos para poder ficar certinho a execução subsequente, tá ok? Então, essa figurinha aqui, ó, mostra a execução da sequência de instruções usando aí uma representação em pipeline multiciclo, tá? Então, é assim que nós chamamos essa figurinha aqui, representação em pipeline multiciclo. Para mostrar, então, a execução dessa sequência em nosso caminho de dados atual, a gente vai considerar, né, que o registrador 2, aqui, ó, o valor do registrador 2 está aparecendo aqui, tá certo? Que no começo ele tinha 10, depois passou para menos 20, ok? E aqui nós temos a divisão do ciclo de clock, tá vendo? As linhas pontilhadas vermelhas como divisão do ciclo de clock. Aqui ele começou no clock 1 e foi até o clock 9, ok? Então, um conflito potencial pode ser resolvido pelo projeto do hardware do banco de registradores. Ocorre quando um registrador é lido e escrito no mesmo ciclo de clock, tá? Então, assim, temos que nos perguntar o que ocorre quando o registrador é lido e escrito no mesmo ciclo de clock, tá? Então, a gente vai partir aqui, né, a gente vai supor que a escrita está na primeira metade do ciclo de clock e que a leitura está na segunda metade do ciclo de clock. Por isso que aqui, ó, só voltando aqui, tá? Aqui, falta a canetinha melhor. Aqui nós temos, ó, essa parte mais clarinha, o vermelho mais claro, tá? Ela é a parte esquerda do nosso componente e essa parte mais escura é a parte direita, ok? Aqui vocês observam que nesses registradores acontece o mesmo. E aqui tá um pontilhadinho, aqui também tem um pontilhadinho, ok? Então isso é referente à parte de escrita e leitura, tá? Então aqui está acontecendo, tá, a leitura nessa parte, e aqui está acontecendo a escrita na parte mais escura, tá ok? Então, primeira metade do ciclo de clock vai ser a escrita e a segunda metade do ciclo de clock a leitura, tá? E isso vai permitir, então, que a leitura encontre o que foi escrito, tá? Isso daí ajuda a não provocar conflitos de dados, ok? Então, aqui, nessa figura, a gente tem os valores lidos para o registrador 2, ok? Então, ele apresenta que os valores lidos para o registrador 2 não poderiam ser o resultado gerado pela execução da instrução sub até que ocorresse a leitura.
Então, no quinto ciclo, ou em ciclo posterior, porque olha aqui o nosso ciclo de clock 5, olha como que ele tá. Esse registrador aqui é o cara que tem o valor de sub, ok? É ele que está armazenando o valor de sub. Mas aqui, ó, na ULA, no terceiro ciclo de clock, eu já sei quem é o valor do registrador 2, ok? Então, assim, só reforçando, essa figura aqui mostra que os valores lidos para o registrador 2 não poderiam ser o resultado gerado pela execução da instrução sub até que ocorresse a leitura no quinto ciclo ou em um ciclo posterior, tá? As instruções que poderiam obter o valor correto de menos 20 seriam ADD e SW. As instruções AND e OR obteriam o valor 10. Então, aqui, as nossas instruçõezinhas, essas duas instruções aqui, ó, a instrução AND e OR, elas não vão receber o valor correto se a gente seguir com o pipeline dessa forma, tá? Então, porque vem daqui do reg, ó, um valor que não é aquele que eu preciso, ok? Então, essas instruções vão usar um valor errado. Então, o uso desse estilo de desenho, né, que a gente está usando aqui, faz com que tais problemas tornem-se aparentes quando uma linha de dependência anda para trás no tempo. Então, nessa figura, a gente observa que observa bem claro aí o problema ocorrendo nas instruções AND e OR, porque ambas são dependentes de um valor escrito posteriormente ao instante em que elas precisam dele. Então, vamos lá. Começa aqui a sub, ó, primeira instrução que está entrando aqui na linha de produção. Eu tenho aqui, que é a primeira parte de busca da nossa instrução, ok? Então, aqui eu busco essa instrução. No ciclo de clock 2, olha, eu já tenho aqui uma leitura dos dados, e a próxima instrução, que é a AND, eu já tenho aqui também a busca dela. Então, olha só o problema. Porque aqui eu já estou buscando os operandos para a minha instrução trabalhar. No ciclo de clock 3, eu estou resolvendo a minha subtração. Aqui acontece de fato a subtração. Mas olha só, nesse mesmo ciclo de clock, a minha AND também tem aqui a leitura dos dados. E nesse momento, a minha leitura dos dados vai ser uma leitura errada, porque é exatamente no mesmo momento que eu estou executando a instrução sub. Tá? Nesse mesmo momento que eu estou executando a instrução sub, eu estou obtendo os dados aqui. E aí fica complicado, porque os dados que eu vou obter não são correspondentes. Né? O que a gente poderia fazer aqui? Uma opção seria atrasar o ciclo dessa instrução usando uma bolha. Então, ao invés de começar aqui no clock 2, eu poderia começar no clock 3. Né? Só que daí eu atrasaria o pipeline, tá certo? Então, colocaria uma bolha aqui no ciclo de clock 2, que a bolha nada mais é do que uma operação sem nenhuma função, e começaria a minha AND aqui no clock 3. Aí sim, eu poderia, então, quando eu estivesse aqui no ciclo de clock 4, utilizar corretamente o valor, porque eu já teria, então, esse valor aqui do meu clock 3 disponível, tá certo? Essa é uma opção. O mesmo serve para a OR, né? Eu teria que adicionar aqui uma outra bolha nessa OR, mas isso faria com que eu atrasasse todas as outras instruções, o que em muitos casos não é o ideal. Se a gente tem como resolver de outra forma, é melhor resolver de outra forma do que ficar inserindo bolhas. Ou até mesmo, se fosse o caso, ao invés de inserir uma bolha antes do início da instrução, eu poderia colocar uma instrução inteira aqui sem nenhuma operação. Então, aqui, ao invés de eu ter esses módulozinhos, eu teria aqui um monte de bolhas, certo? Que é aquela questão que aparece aqui, que vocês viram na aula passada. Colocaria aqui essas bolhas, ok? E aí, essa minha instrução de AND iniciaria no outro ciclo de clock, tá? Se fosse necessário, dependendo do nível, né, aqui da nossa dependência, teríamos que colocar 2 ou 3 bolhas. Mas isso não é interessante porque faz com que o processador fique ocioso. E o objetivo do pipeline não é deixar nada ocioso, tá? Nós não podemos deixá-lo sem fazer nada. Temos que tentar aí otimizar o máximo que pudermos, tá ok? Bom, então, no ciclo de clock 1 e 2, já comentei, mas só reforçando,
o que que acontece, tá? A instrução de load... Só um minuto. A nossa instrução aqui, tá? Que a sub, end, or, add e tal, a sub que começa, aqui ela faz a leitura, a end tá aqui, no ciclo 3, o ciclo 4. No ciclo 4, continuando a análise que nós estávamos fazendo. O sub, ele tem aqui a memória de dados, tá? No mesmo ciclo de clock, o que está acontecendo? Está usando a memória de dados, o end está fazendo a sua comparação aqui, verificando se é verdadeiro ou falso, se o registrador 2 e o 5 são iguais, tem a questão do end. E aqui o nosso OR, ó, está obtendo os dados, tá? E a ADV, que está logo em seguida, está também aqui fazendo a busca, tá, dessas informações. Então, observa o tanto de conflitos que acontecem em um único ciclo. No ciclo de clock 5, tá? Nós temos aqui já a escrita no registrador, mas o end já está usando a memória de dados, aqui o OR está fazendo também a sua comparação, o reg aqui do ADD já está buscando os dados dos operandos, e aqui o SW, ele também está começando a sua parte de busca das instruções. Então aqui no clock 5 é onde todas as instruções estão sendo executadas ao mesmo tempo, então nós temos o pipeline cheio, tá certo? No clock 6 nós temos que a primeira instrução já terminou de ser executada, a end, a hora, ADD e a SW ainda estão executando. Observa aqui que a ADD, ó, vai fazer a sua continha agora. Então agora vai acontecer a soma. E depois no nosso ciclo de clock 7, o SW não utiliza a ULA, lembrando porque não tem nenhuma conta a ser feita, mas ele usa a memória de dados para poder fazer o armazenamento aqui, então, na onde está sendo solicitado, tá? Só relembrando, SW, que é Store Word e Load Word, não usam a ULA, mas elas usam a memória de dados. Reforçando, aqui, olha, quando eu estou fazendo a busca desses operandos, o resultado que eu vou obter vai ser esse daqui, ó, tá ok? E aqui no meu registrador, eu já vou ter o valor correto. Então, as duas únicas instruções que vão, de fato, usar o valor correto vão ser as duas últimas, ok? Como a gente pode verificar aqui, certo? E, ó, óbvio, né? Isso eu só consigo por conta dessa leitura e escrita que é feita antes ou depois da metade do ciclo, tá? E porque aqui eu já tenho esse valor correto. Essas duas instruções aqui não vão estar usando o valor correto, que vai ser o valor 10, quando na verdade deveria ser o menos 20, ok? Bom, então, todas as ações aqui, né, são dependentes, né, e a primeira instrução escreve aí no registrador e todas as instruções seguintes leem no registrador 2, ok? Só que esse registrador 2 é escrito só no ciclo 5 e o valor correto não está disponível antes desse ciclo, ok? Então, o banco de registradores vai ler o valor escrito nesse ciclo de clock. Muito cuidado com isso, ok? Bom, limpando aqui. Nós temos aqui uma outra questão referente à detecção da dependência. Então, assim, uma estratégia que a gente pode usar, né, para resolver isso daí. Primeiro, a gente tem que detectar o conflito. Então, adiantar o valor correto para eliminar esse conflito, tá certo? Então, eu preciso adiantar o resultado desse valor, dessa sub, tá? Para eu poder utilizá-lo aqui sem precisar usar as bolhas, tá certo? Então, uma análise mais apurada aí dessa questão vai mostrar que sempre que uma instrução tenta ler de um registrador durante o seu estágio de execução, o registrador que será escrito por outra instrução posterior durante seu estágio R,
nós vamos realmente precisar desses valores como entrada da ULA. Ou seja, aqui são as entradas da ULA, aqui a saída. Então, aqui, ó, eu tenho esse registrador entre o estágio 3 e o estágio 4. Quando eu terminei meu estágio 3, eu já tenho pronto o resultado. Ele tá aqui, lembra que a gente viu isso naquela parte lá de detalhamento da execução de load word store word. Aqui eu já tenho o resultado nesse registrador. Então, aqui eu posso puxar esse resultado como entrada para a próxima ULA, tá? Então, não tem problema aqui que eu ainda não tenho esse valor. Mas aqui, se eu puxar aqui uma linha de conexão, né, desse pipeline para o próximo aqui, para essa linha de pipeline para a linha de pipeline de baixo, eu consigo obter o valor para ser utilizado, tá? Então, aqui, existe uma notação que a gente pode estar usando referente a essa questão, tá? Então, a notação que identifica os campos dos registradores pipeline permite uma notação mais precisa para as dependências. Por exemplo, di/exe.registrador.rs. Ele se refere ao número do registrador em que o valor é encontrado no registrador di/x. Então, é referente à primeira porta de leitura do banco de registrador. Primeira parte do nome à esquerda do ponto é o nome do registrador do pipeline. A segunda parte é o nome do campo nesse registrador. Então, vai ficar mais ou menos assim. Só para vocês entenderem. Deixa eu colocar aqui. Teria algo assim. ex/main.registrador.rd, que é igual di/ex.registrador.rs, certo? Depois eu tenho ex/main. Desculpa, aqui é uma barra. RD. Então, a primeira parte do nome, à esquerda do ponto, esse cara aqui, é o nome do registrador do pipeline. A segunda parte, esse cara aqui, é o nome do campo nesse registrador, tá? Então, de acordo com isso aí, os dois pares de condição de conflito são esses daqui, tá certo? Que nós identificamos na nossa dependência. Então, como que a gente faz aqui uma classificação das dependências desse conjuntinho de instruções aí, tá? De acordo com esses critérios aí. Falta aqui ainda 2 critérios. Vou colocar aqui, tá faltando. Então, aqui, o primeiro conflito da sequência envolve o registrador S2, ok? O registrador 2, que é usado para guardar o resultado de sub, tá? Do registrador 1 menos o registrador 3. E a primeira leitura de operando da instrução end, tá? Que armazena o resultado no registrador 12, que faz aí o end do registrador 2 com o registrador 5. Então, esse conflito aí, ele pode ser detectado quando a instrução end estiver no estágio EX, e a instrução anterior estiver no estágio main. Então, esse caso é o caso do conflito. Aqui vamos chamar de 1A, aqui vamos chamar de 1B, mas não quer ficar. Aqui 2A e aqui 2B, ok? Então, esse exemplo é o exemplo 1A, tá? Então, o primeiro conflito da sequência, tá? Envolve o registrador 2, que utiliza para guardar o resultado de sub, e a primeira leitura do operando da instrução end. Esse conflito pode ser detectado, então, quando a instrução end, ok? Quando a instrução end
estiver no estágio EX. Então, quando estamos no estágio EX, aqui. Instrução END está aqui no EX, ok? E a instrução anterior estiver no estágio MAIN, que é isso aqui, ok? Confere, estágio EX, estágio MAIN, tá ok? Portanto, esse é o conflito 1A. EX barra MAIN, ponto registrador RD, que é o destino, tá certo? Igual a DI barra EX, ponto MAIN, registrador RS2. Na verdade, vou colocar aqui um outro slide para colocar isso. Ok? Então, isso aqui nada mais é do que isso daqui, ó. O conflito, tá? De sub e end, com o registrador 2, tá certo? Bom, como eu vou detectar agora as outras dependências nesse estilo? Bom, o par sub-OR é um conflito do tipo 2B. Vamos verificar aqui como. Por quê? O par sub-OR, ele tá aqui. Main barra ER, ok? Então, estamos aqui, do registrador RD, que é igual a DI barra EX, ponto registrador RT, que é igual ao nosso registrador 2, tá? Então, o OR, ele é um conflito do tipo 2B, em que eu vou conflitar com a memória e a escrita, tá certo? As duas dependências sub e ADD não representam conflitos na medida em que o banco de registradores fornece os dados corretos durante o estágio DI da instrução, tá? Então, não há conflito por dados entre as instruções sub e SW, porque SW vai ler já o valor certo no ciclo de clock após o subscrever aí o registrador 2, tá certo? Então, aqui, o outro conflito que nós temos é esse daqui. Ok? Que é justamente o registrador, ou o conflito que envolve esses registradores, tá? Bom, se a gente atentar aí para o fato de que nem todas as instruções escrevem em registradores, né, essa política não é, então, muito precisa, porque às vezes tem que ocorrer um adiantamento desnecessário. Então, uma solução aí para evitar isso seria simplesmente verificar se o sinal do controle está ativo. Então, aí a gente tem que examinar o campo de controle da escrita do registrador de pipeline durante os estágios de execução e de memória, que obtém a informação sobre o estado da escrita do registrador, tá? Além disso, a arquitetura do MIPS também estabelece que o registrador 0 sempre contém o valor 0 e, portanto, quando este registrador for usado como operando, o valor do operando é necessariamente 0, tá? Então, não se esqueçam disso. A arquitetura MIPS estabelece que o registrador 0 sempre vai conter o valor 0 e, portanto, quando ele for usado como operando em qualquer instrução, o valor desse operando é 0 necessariamente, tá? Então, no caso de uma instrução do pipeline ter o registrador 0 como seu registrador destino, por exemplo, S11012. Então, precisamos aí evitar o adiantamento do valor, tá? Possivelmente é esse valor diferente de 0. O não adiantamento dos valores destinados para o registrador 0 livra, então, o programador da linguagem de montagem, o programador assembly, e o projeto do compilador da necessidade de invalidar o uso do registrador 0 como registrador destino, tá? Então, essas condições vão funcionar corretamente se acrescentarmos
o registrador de execução e memória, tá? Diferente de 0, na primeira condição de conflito, tá? Bom, se a gente consegue verificar os conflitos, então a gente consegue resolver esses problemas, mas ainda precisamos adiantar os dados. Então, eu já detectei os problemas, agora eu preciso adiantar os dados. Então, essa figura aqui especificamente, certo? É a figura que mostra como eles são adiantados. Então, essa figura mostra as dependências entre os registradores pipeline e as entradas para a ULA, considerando aí a mesma sequência, tá, do código da figura anterior, dessa daqui, é a mesma coisa. A única diferença é que esta dependência aqui vai se originar em um registrador de pipeline, em vez de ser devido à espera pela escrita no banco de registradores durante o estágio de escrita, tá? Então, o dado já está disponível para instruções posteriores. O registrador do pipeline já contém o dado a ser adiantado, que são esses pontinhos pretos, esses pontinhos não, são esses retângulos pretos aqui, tá? Que são os registradores do pipeline. Então, se a gente puder obter as entradas da ULA a partir de qualquer dos registradores do pipeline, em vez de esperar até o final da execução, então aí a gente pode adiantar o dado correto, como eu já comentei. Então, aqui eu vou puxar uma perninha para cá, tá? E assim, eu não preciso adicionar nenhuma bolha, o pipeline vai funcionar na mesma velocidade, na verdade, na velocidade que ele deve funcionar, e aí eu tenho uma execução correta com dados corretos, tá? Então, as dependências entre os registradores pipeline avançam no tempo, de maneira que se torna possível disponibilizar as entradas das ULAs, ok? Necessárias à execução das instruções, principalmente da IND e da OR, adiantando os resultados armazenados nos registradores pipeline. Esse cara é o registrador pipeline, esse cara e esse cara. E aqui eu estou fazendo o adiantamento, tá? Da ULA, saída da ULA, entrada da ULA, saída da memória de dados, entrada da ULA, saída do registrador, vem aqui para o registrador, ok? Então, os valores armazenados nos registradores pipeline mostram aí que o valor desejado está disponível antes de ser escrito no banco de registradores. Então, supondo aí que o banco de registradores adianta valores que são lidos e escritos no mesmo ciclo de clock, de modo aí que a nossa instrução EDD não para a progressão das instruções seguintes, tá? Mas os valores necessários a ela vêm do banco de registradores, em vez de vir aí do registrador do pipeline, tá? Então, o adiantamento do banco de registradores, a operação de leitura obtém o valor que foi escrito no mesmo ciclo de clock, é o motivo que leva a mostrar aí esses valores aqui, tá, que estão armazenados no registrador 2 no início do quinto clock. Então, aqui, escrevendo, aqui, obtendo o valor, tá? Como sendo aí o valor armazenado nesse registrador, tá certo? Na verdade, é bem simples, talvez eu tenha falado alguma coisa que vocês não tenham entendido, mas a ideia é bem essa, é bem simples, ok? Basicamente assim que funciona, certo?